Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Correia, estamos aqui para mais um programa da nossa série Mundo em Debate pelo Singular Ângulo Vestibulares, ok? Para hoje escolhi o tema Síria e Estado Islâmico e vocês vão encontrar algumas matérias e em nossa seção de textos complementares vocês vão encontrar algumas imagens, textos e imagens exatamente sobre esse tema. Então procurem aí em nosso site geografia e vestibulares.com.br, tá ok? Como vocês notam nessa primeira imagem, temos aí só para ilustrar as duas bandeiras, a bandeira da Síria e a bandeira do Estado Islâmico. As inscrições na bandeira do Estado Islâmico são duas grafias distintas, mas a frase em si é a mesma. É a frase que inaugura, né, o Alcorão, é a frase inicial do Alcorão, né, que embora com traduções aí distintas, só há um Deus e Mohammed, o último dos profetas. Esse seria o primeiro preceito do mundo islâmico, né? Não há muçulmano que não crê nessa inscrição, tá? Agora nós vamos tratar da Síria, né, e do verdadeiro caos que se instalou na Síria e permitiu, a partir daí, o avanço do Estado Islâmico. Uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, sobretudo num estudo, né, a partir da geografia, é ter uma bela noção aí das dimensões do território que nós vamos analisar, tá? E para efeito aí de uma comparação, né, porque eu acho que não adianta falar que a Síria tem 186 mil quilômetros quadrados. O que é isso? Acho que é melhor a gente comparar. Tá? Isso seria um pouco menos que um Paraná. Então, para ter uma noção aí, a Síria é um pouquinho menor. Ó. A Síria tem 186 mil quilômetros quadrados, o Paraná tem 199 mil, tá? Quilômetros quadrados. Então, a Síria é um pouquinho menor que o nosso estado do Paraná. Tá bom? Vocês têm aí os mapas só para ter uma ideia. É bom pensar também nos grupos étnicos. A Síria é um país que no contexto do Oriente Médio é até raro encontrar um país com uma parcela tão grande de pessoas de uma mesma etnia. Passa um pouquinho de 90% o número de árabes, tá, dentro do território sírio, né? É muito comum de falar árabe-sírio, árabe como etnia e síria como origem geográfica, né, do grupo étnico árabe, que é encontrado em diferentes outras localidades do Oriente Médio, da África, né, como nós já até vimos em outros vídeos que estão aí disponíveis para vocês. E outra coisa importante também, entender a religião. Né? Vocês têm aí alguns números e tem também no site, como eu já disse. 87% da população é muçulmana, né? E dentro desses 87% você tem os sunitas como grupo majoritário, né? 74% de sunitas e outras minorias. E dentre as minorias nós vamos ver depois os alauítas. E alauíta é o grupo religioso do presidente, do Bashar al-Assad, da família al-Assad, que está no poder há mais de 40 anos. Então isso é importante, entender que existe uma maioria religiosa, né, sunita, e uma minoria que tem um grande peso político, a minoria alauíta, ok? Uma população de pouco mais de 17 milhões de habitantes, então também é uma informação importante para a gente, né? O que seria 17 milhões? Uma população menor que a nossa aqui, Grande São Paulo, ok? Bom, nós temos que entender também, claro, que esses estudos são mais da história do que da geografia, mas entender que essas fronteiras que hoje temos no Oriente Médio, elas foram traçadas após o término da Primeira Guerra. Terminada a Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, que seria algo semelhante do que é a ONU atualmente. A ONU foi criada há exatos 70 anos, né? A ONU foi criada para fazer o que a Liga das Nações nunca fez. Então, como a Liga das Nações foi criada após a Primeira, e após algumas décadas de inoperância, com a Segunda Guerra, foi criada a ONU. Tá? Então, na época, a Liga das Nações, seria hoje a ONU, tá? A Liga das Nações, com uma forte influência inglesa e francesa, deu início à divisão das terras do Império Otomano, do extinto Império Otomano. Tá? Uma parte das terras fica sob jurisdição inglesa,
né? A partir daí a divisão da Palestina e etc. E uma outra parte sobre jurisdição francesa, o que hoje é a Síria. Ficou sob controle francês. Tá? A partir daí você tem a explicação do porquê o francês como uma língua muito falada em lugares como Síria, Líbano. Né? Bom, mas a maioria, se é de população árabe, tem a língua árabe, tá? Como língua majoritária, de língua oficial. Bom, mas o território, hoje sírio, ficou sob controle francês. A França acabou aí concedendo a independência logo após a Segunda Guerra. Então, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, essas terras ficaram sob controle francês. Né? Terminada a Segunda Guerra, foi concedida a independência, né? O traçado em definitivo de várias das fronteiras, e, tanto politicamente como economicamente, o território sírio foi marcado por uma grande instabilidade. Né? Como eu disse, há um grupo majoritário, um grupo religioso majoritário, porém existe uma minoria, a alauíta, de grande poder político, de grande influência. Então aí um choque entre uma maioria e uma minoria, porém uma minoria poderosa. Tá? E essa instabilidade acabou permitindo o quê? Permitindo tentativas e até golpes de Estado, como o que aconteceu em 1970. Em 1970, um golpe, né, dado pelo Partido Ba, né, Partido Ba, a grafia vocês têm aí, B-A, isso, lógico, não em árabe, né, B-A apóstrofe T-H. É normal essa confusão de grafias quando você faz uma transcrição, né, evidente, do árabe para o inglês, para o francês, para o português. Então, não vamos ficar no mérito aí discutindo detalhes da grafia. Mas o grupo Ba, o grupo socialista, liderado pelo Rafi al-Assad, que é o pai do Bashar al-Assad, hoje presidente. Esse partido socialista, importante aí grifar o socialista, da minoria alauíta, chegou finalmente ao poder. Então a minoria alauíta assumia o poder da Síria, né, o governo da Síria em 1970. E, evidente, no contexto da Guerra Fria, de um mundo bipolar, ele contou com o apoio de quem? Claro, pelo alinhamento aí, com a ideologia socialista, ele contou com o apoio soviético. E foi ele, Rafi al-Assad, que permitiu a construção do quê? A construção de um porto e de uma base militar soviética. A existência desse porto, e não é um porto qualquer, lembrando que, como vocês têm lá no primeiro mapa, o litoral sírio é o Mediterrâneo. Então não é uma localização que pode ser desprezada. A União Soviética apoiou Rafi al-Assad no golpe, apoiou nos anos seguintes ao golpe. Por quê? Porque tinha ali um grande interesse, um interesse estratégico. Seria uma maneira da União Soviética conseguir, né, mais do que uma base, né, o porto. O porto militar seria a coisa mais importante, né? Visto que a União Soviética ela tinha os seus portos localizados, né, em áreas de extrema latitude, isto é, lugares muito próximos do Círculo Polar, o que no inverno inviabiliza o uso dos portos. E também os portos no Mar Negro, na antiga República da Ucrânia, hoje o país Ucrânia, especificamente na Crimeia, lugar que foi inclusive incorporado ao território russo o ano passado, 2014. Né? Agora, para sair dos portos da Crimeia, né, do Mar Negro, a União Soviética depende da Turquia, né? Depende de uma passagem pelos estreitos de Bósforo, Dardanelos, tá? Tema que nós já estudamos e estão aí em vídeos anteriores. Tá? E a Turquia, um aliado de quem? Um aliado dos Estados Unidos. Então havia uma expectativa que, em caso de uma guerra, a Turquia poderia fechar essas saídas, o que iria atrasar, né? Atrasar a saída de navios e, sobretudo, porta-aviões soviéticos. Então, a aliança soviética com a Síria foi algo espetacular. Por quê?
porque assim você tem um porto no Mediterrâneo, né, com capacidade para receber um porta-aviões, né, estratégico em caso de guerra, evidente, e que seria uma saída direta para o mar, independente da Turquia. Então, o apoio soviético foi estratégico para que ele chegasse e se estabelecesse no poder. E, claro, lembrando que é Oriente Médio. Então, pela riqueza principal, o petróleo, todos querem no Oriente Médio um grande aliado. Então, os americanos tinham, por exemplo, Israel, Arábia Saudita. Nessa época, os americanos ainda tinham o Irã como um grande aliado. E a União Soviética buscava, então, construir ali os seus aliados também. Não é? Irã, que foi aliado, é bom lembrar, foi aliado americano até 79. 79 foi a Revolução, né? A queda da monarquia e o início do governo como temos hoje, né? Quando o Irã se transformou em uma república islâmica, quando os religiosos, os ayatolás, acabaram ocupando um cargo acima do parlamento, acima dos políticos, e a ruptura com os Estados Unidos. Então, a existência de um aliado soviético ali era estratégico. E isso explica, até hoje, o apoio que a Rússia dá à família al-Assad. Hoje, Bashar al-Assad, filho do Rafi Assad, que foi quem costurou essa aliança que permitiu a construção dos portos. Porque até hoje os portos são utilizados pela Rússia. Não mais União Soviética, evidente, mas são utilizados pela Rússia. Bom, esse porto, então, construído no início dos anos 70, o porto e a base, e que se mantém até hoje, e que com a morte do Rafi Assad, o seu filho, né, foi levado ao poder. Né? Aí são coisas que nós vamos encontrar com uma grande frequência no Oriente Médio, não só, mas muito no Oriente Médio. Tá? No papel é uma república, né? Existem lá parlamentos, né? Não necessariamente bicamerais, como temos, né? um Câmara, Deputados e Senado, mas existe um parlamento, eleições livres, mas é normal que filhos, que pessoas muito próximas a quem está no poder, acabem também crescendo politicamente, ocupando posições de destaque nos respectivos partidos, né? Como Saddam Hussein tinha lá os seus filhos, né? Isso pela África, então, é muito comum, e acabam que, com a morte, né, dos patriarcas aí das respectivas famílias, acabam também crescendo na estrutura e chegando também ao poder. Então, o que no papel é uma república, mas se parece com uma monarquia, algo que se transmite de forma hereditária. E Rafi al-Assad morre em 2000 e o seu filho, Bashar al-Assad, assume. Foi em questão de pouquíssimos meses, a morte foi em junho, e em julho o parlamento já aprovava e um referendo popular confirmava, sem oposição, o governo nas mãos do filho do Bashar al-Assad. Na época, até alguns jornais, na época que eu digo do início do conflito, né, jornais se confundiram e disseram que Bashar al-Assad estava no poder há mais de 40 anos. Não. O atual governante é filho daquele que assumiu em 70. Ele tem pouco mais de 40 anos, ele é relativamente jovem, né, pela posição evidente que ocupa, certo? Bom, Bashar al-Assad, governando a Síria, ele mudou um pouco do comportamento que o pai tinha com relação à União Soviética e à própria Rússia. Se ele morreu em 2000, então, por 10 anos ele governou, já com a extinta União Soviética, ele governou em parceria com o governo russo. Mas no seu período, vamos dizer assim, que a Síria fez exatamente tudo que a Rússia recomendava. Tá? Bashar al-Assad teve uma posição um pouquinho diferente. Por exemplo, em 2005, ele retirou tropas do Líbano. Essas tropas sírias que estavam no Líbano, elas apoiavam um partido, bom, oficialmente é um partido, embora muitos não reconheçam como um partido, reconheçam como um grupo terrorista, chamado Hezbollah.
mas oficialmente é um partido, inclusive faz até parte da atual coalizão que governa o Líbano. Esse partido, né, para alguns grupos terroristas, tem Israel como rival. Então, nos tempos soviéticos, apoiar o Hezbollah significava criar uma certa instabilidade em Israel, que era conveniente para a Guerra Fria. Assad não quis dar continuidade a isso e retirou as tropas. As tropas da Síria estavam lá desde 76. Tá? Em 2006, no conflito que existiu entre Israel e o Hezbollah, a base do Hezbollah é o sul do Líbano. Nesse último grande conflito entre os dois, o que o Assad fez? Não colocou o seu exército para ajudar o Hezbollah, mas deixou em alerta. Mas foi uma postura diferente, mostrando ali que ele agia de forma independente do que o seu pai no passado agia. Agora, ele mudou, né? Ele mudou esse comportamento com relação à Síria, mostrou aí, com relação ao Hezbollah, ao Líbano, mostrando um certo distanciamento de Moscou, da Rússia. Mas em 2011, né, como nós já vimos também, em 2011 eclodia a chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um grande levante que buscou derrubar famílias que estão no poder há muitas décadas, como aconteceu na Turquia, aconteceu no Egito, na Tunísia, no Líbano, embora nós imaginávamos na época um levante democrático, e que hoje a gente vê que não foi bem assim. Em muitos casos saiu uma ditadura e entrou outra. A Líbia é exemplo clássico disso, o Egito também, e o Bashar al-Assad também sofreu com a Primavera Árabe. E aí, quando ele se viu ali em meio a um grande levante popular, sobretudo de jovens, e que ameaçavam tirá-lo do poder, ele buscou uma reaproximação com Moscou. Né? E ele fez declarações bem contundentes de que todo o apoio de Moscou é bem-vindo. Né? Por quê? Porque o apoio de Moscou seria crucial para impedir a sua queda. Com o levante da Primavera Árabe, 2011, ele passou a agir de modos bem distintos. Tá? Ao mesmo tempo, ele atendia a alguns pedidos, né? E agia de forma extremamente autoritária. Alguns o acusam de genocídio. Né? Por quê? Porque ele buscou mapear esses focos de resistência, né, desses levantes conhecidos como Primavera Árabe, e literalmente começou a dizimar parte da população. Quando as primeiras articulações foram feitas para derrubar o Assad, e aí inquestionável o envolvimento dos Estados Unidos e da França, já se falava em 30 mil mortos. Hoje, a ONU afirma mais de 220 mil mortos. E nada aconteceu. Nada foi feito para derrubar o Bashar al-Assad. Por quê? Porque quando esse tema foi levado ao Conselho de Segurança, a Rússia vetou. A Rússia vetou o envio de forças. E nós, Brasil, estávamos, naquele momento, ocupando uma cadeira. Uma cadeira como, obviamente, uma cadeira rotativa, uma cadeira que não tem poder de veto. Mas o Brasil não manifestou apoio ao envio de tropas. A presidente Dilma foi muito criticada, né, nesse momento, né, porque quem deseja uma cadeira, embora hoje o Brasil fale pouco disso, mas quem deseja uma cadeira permanente com poder de veto, não podia ter se ausentado. Né? É um direito, óbvio, de quem ocupa uma cadeira se abster do voto, mas não de quem pretende uma cadeira tão importante assim. O Brasil se ausentou, nossa diplomacia foi muito criticada, o número de mortos não parava de crescer, até mesmo quando surgiram evidências do uso de armas químicas, e o Assad dizia que as armas químicas eram usadas por rebeldes. Pouco provável, já que arma química é algo de extrema complexidade e um grupo rebelde não adquiriria uma arma química contrabandeada. É muito difícil um grupo utilizar arma química. É muito mais fácil que um exército formal, como é o exército do Assad, tenha utilizado contra a própria população.
né? E a ONU até hoje não reconheceu um genocídio, não enviou tropas, o número de mortos não para de aumentar, como eu disse, já passa de 220. A Síria hoje conta com números assustadores, tem mais de 12 milhões de pessoas vivendo fora de suas casas, né? Não necessariamente deixaram o país, mas de 17 milhões, que eu falei no início, 12 milhões estão fora de suas casas. Imagina a loucura, imagina toda a confusão, né? O que está sendo a vida da população árabe síria nesse momento. Tá? E as grandes potências ficam ali, paralisadas com o veto russo. Né? Foi criada uma coalizão de opositores. Essa coalizão já foi considerada o verdadeiro representante do povo sírio, mas até aí não passa disso. Né? E em meio a esse caos, né, o que está acontecendo? O Estado Islâmico que nasceu como um braço da Al-Qaeda, nasceu no norte do Iraque, outro lugar completamente caótico, viu na Síria um ambiente completamente assim, perdido, sem controle, um ambiente adequado à sua expansão. Né? E que esse descontamento, né, do povo com relação ao Assad, essa loucura, né, esse genocídio que só a ONU não reconhece, seria um ambiente, né, propício à adesão de pessoas à criação desse califado. O que seria um califado? O califado seria a criação de um Estado nos moldes do Alcorão, né, com uma autoridade religiosa ocupando também todos os cargos, todo o poder, não só na religião, na política, na economia, né, na questão jurídica. Isso seria o califado, o califa como o número 1 desse Estado. E assim, o califado, né, que surgiu lá, né, no norte do Iraque, avançou e tomou hoje boa parte do território sírio. Agora, fica a dúvida, né, primeiro, uma questão, assim, um impasse para a própria ONU. A ONU vai deixar esse califado avançar até onde? Com inúmeras atrocidades, com a maneira que eles vêm tratando os não muçulmanos, a maneira como eles perseguem certos grupos e destroem patrimônio da humanidade. Tudo que é pré-islâmico é alvo do ódio desse grupo. Né? Não vou nem mostrar as cenas de decapitação e outras cenas grotescas que vocês com certeza já viram. A ONU, né, posta em prova, vai ou não vai? Né? Lembra, é do tamanho do Paraná. Eles controlam um pedaço. A ONU não tem condições de dar conta de uma barbaridade que ocorre num território que é 1/3 do Paraná. Né? Qual a função da ONU? Né? Então fica esse impasse, a ONU posta em xeque. Tá? E fica também a dúvida. E agora? O que a gente faz? Deixa o Assad no poder para que ele ajude no combate ao Estado Islâmico? Porque parece que o Estado Islâmico virou um perigo maior ainda, maior que o Assad. O Estado Islâmico pode desestabilizar todo o Oriente Médio. Então você faz isso? Você deixa um genocida responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas, o deslocamento, né, todo esse transtorno em mais de 12 milhões de pessoas, para quê? Para agora poder combater um mal maior e passa a mão na cabeça dele, ó, fica por isso mesmo, empatou, você ajuda a gente para combater o Estado Islâmico e zeramos, né, você permanece no poder. Será que vai chegar a esse absurdo? Né? E essas 200 mil mortes apagamos da memória? Né? Então fica um momento muito, né, duvidoso sobre a geopolítica, o que se passa pelo mundo, e o reflexo dessa confusão no mundo é o Oriente Médio. É esse caos que está hoje o Oriente Médio. Alguns acham que o Estado Islâmico recebe ajuda do Assad. Tem hoje uma série de interrogações. Será que ele não financiou, ele não propiciou, permitiu o fortalecimento do Estado Islâmico? Pensando nisso, desvia o foco. Qual a fonte de renda do Estado Islâmico? É petróleo. Ninguém compra petróleo do Estado Islâmico oficialmente. Tá? A Síria vende petróleo para eles de forma não declarada. Né? Outros dizem que não, são curdos. Curdo é um outro grupo étnico, uma confusão ainda maior que a gente tem que tratar num outro momento. Alguns curdos são perseguidos, pois não são muçulmanos. Outros curdos estariam vendendo petróleo para o Estado Islâmico.
né? E aí fica todo esse impasse, todas essas dúvidas. Agora, a dúvida maior é o que a ONU vai fazer, tá? Essas famílias, esses refugiados, né? E aí nós vamos acompanhando e vamos, quem sabe, tratar num outro programa, e ficam aí as sugestões, como sempre, ok? Então é isso. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.